Professor Tiago Esteves, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez para a gente trocar ideia, conversar de vários assuntos. Claro, majoritariamente de educação, né? A gente tem algumas pautas aí que a gente sempre vai conversando ao longo dos dias todos, antes de você vir. Mas, professor Tiago, tem uma notícia de hoje que está todo mundo repercutindo, todo mundo falando a respeito, que é a absolvição de absolutamente todas as pessoas que estavam sendo responsabilizadas penalmente sobre o crime que aconteceu no Ninho do Urubu, em que 10 crianças, 10 garotos, Ninho do Urubu, lembrem-se que é o centro de treinamento do Flamengo, do clube aqui do Rio de Janeiro, do Flamengo, em que esses garotos morreram, resultado de um incêndio que aconteceu. E aí, ao longo do dia, professor Tiago, muita gente comentando, repercutindo, falando a respeito dessa notícia, né, em que então, segundo a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, todos os réus, são 7 no total, foram absolvidos. E a Associação dos Familiares de Vítimas do Incêndio do Ninho do Urubu, mães, pais, irmãos e demais familiares, eles se reuniram, fizeram uma manifestação, né, enfim, se registraram aqui a respeito, segundo eles aqui, agora abro aspas para dizer que o que eles dizem, né, uma grave afronta à memória das vítimas e ao sentimento de toda a sociedade. A absolução dos acusados, sob o argumento de que não se conseguiu individualizar as condutas técnicas ou provar nexo causal penalmente relevante, é essa a justificativa da Justiça do Rio de Janeiro para poder absolver todos eles, os 7 réus. E aí, segundo aqui os familiares, renova em nós o sentimento de impunidade e fragiliza o mecanismo de proteção à vida e à segurança dos menores em entidades esportivas. Eu assisti, professor Tiago, o documentário falando desse caso, né? E a forma, inclusive, como o Flamengo, e aqui, assim, não é só para falar do Flamengo, porque eu acho que, de alguma forma, os grandes clubes de futebol tratam de alguma forma, tá, gente? Aqui eu tô tomando por base um pouco do que eu vi no documentário, esses garotos, essas promessas, né? Como esse diamante, sabe? Esse diamante muito precioso e que rende muita grana para o clube, e uma vez que, né, já que morreram, então já não, né, não tinha mais nenhum retorno, então o documentário ele me trouxe essa sensação, esse sentimento. Por que eu estou falando isso? Porque é uma longa batalha, professor Tiago, na justiça, para que essas famílias sejam indenizadas. O clube se recusa a indenizar as famílias. Eu não sei exatamente como é que está atualmente, estou falando quando eu assisti em 2024, ano passado, esse documentário, e tem uma batalha judicial em relação a essa questão. E agora tem mais essa notícia de hoje aí, em que os 7 réus foram inocentados, né? Estão aí absolvidos de qualquer responsabilidade penal em relação a essa tragédia lá no Ninho do Urubu, professor Tiago. Bom, Thalita, em primeiro lugar, acho que é importante esse ponto que você faz, né? Ou seja, de que, né, não é sobre futebol, 2, não é sobre torcida, é sobre um crime. Isso. É um crime, né? São 11, salvo engano, 11 jovens, 11 meninos, né? Nenhum deles era maior de idade, que morreram queimados. É disso que a gente está falando, né? E de um time de futebol, aí sim, né? De uma empresa, se a gente quiser usar o nome, né? Porque é uma empresa que tem o futebol, que tem o esporte como produto, é uma empresa milionária que se orgulha dos milhões e milhões de reais, que paga milhões de reais de salários, de royalties, cujos dirigentes recebem também milhões de reais, né, que tem dentro da sua torcida, né, pessoas de classes sociais diversas, mas que muitas pessoas, né, são das classes populares, muitas pessoas são das mesmas classes que esses jovens que faleceram são, né? Notadamente, né, todos os jovens periféricos, todos os jovens, né, uma parte significativa deles pretos,
e uma parte, e todos eles com um histórico de vida, né, muito parecidos, né? Jovens do interior do estado do Rio de Janeiro, jovens da região metropolitana do Rio de Janeiro, de famílias muito pobres, e que o clube não teve sequer, né, jamais reconheceu qualquer responsabilidade. Inicialmente, você viu o documentário, né? Inicialmente ofereceu valores irrisórios para as famílias, levou dias para fazer contato com as famílias, já não houve um pedido de desculpas, não houve absolutamente nada da parte do clube. E quando finalmente, né, ofereceram, depois das famílias aguardarem, depois de uma parte das famílias entrarem na justiça, ofereceram valores irrisórios, né, para essas famílias de indenização. Eu penso, Thalita, que assim, a gente brinca às vezes de futebol, fala, né? Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, assim como você, mas se fosse o Vasco da Gama que estivesse nessa mesma situação, eu seria o primeiro a dizer, seja, pague, se indenize muito bem essas famílias, até porque, Thalita, caso não tivesse ocorrido essa tragédia, o clube estaria ganhando muito dinheiro com esses meninos, né? O clube estaria ganhando muito dinheiro com esses meninos. Então, assim, a impressão que me dá é que o clube não de maneira nenhuma, né, essa empresa, que é o Flamengo, se importou com a vida, se importou com a família, se importou, né, com a falta que esses jovens, né, fazem às suas famílias, com a falta que esses jovens fazem para os seus amigos, fazem aos seus lares hoje, né? E tudo aquilo que as famílias investiram, todos os sonhos, as mudanças de vida, né, que esses jovens poderiam proporcionar. Então, assim, o Flamengo não pensou nisso, não levou nada disso em consideração, não levou a sua torcida em consideração, porque eu acho que se fizessem ali um plebiscito entre a torcida iria dizer que pelo menos a parte da torcida que eu conheço, que são pessoas que são bastante conscientes, iriam dizer que o Flamengo ficasse sem investir em nada, que o Flamengo não contratasse jogadores bilionários, mas que o Flamengo pagasse uma indenização, inclusive acima do que as famílias... Se a família estava pedindo ali R$1 milhão, pagasse 2, porque acho que era o mínimo, né, que um clube, né, do tamanho do Flamengo teria o que fazer, né? Até porque toda a situação é horrível, né? Toda a situação foi horrível. Exato. Tiago, olha só, eu estava procurando aqui, como eu disse, né? Quando eu assisti o documentário, ainda estava nesse processo da questão da indenização. Parte de algumas famílias tinha aceito o acordo, outras famílias também não tinham, então estava nesse imbróglio todo. E aí tem uma notícia de fevereiro agora, tá? Do começo do ano, e que diz justamente isso, tá? Que a última família, né, finalizou as negociações de indenização das 10 vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que ocorreu em 2019. O acordo mais recente foi esse, né, do começo do ano, em que foi feito com os pais do Christian Smerel, que é o goleiro de 15 anos, tinha 15 anos à época. Ele já atuava pela seleção de base e despertava para clubes internacionais. Não só ele, outros, viu, gente? Eram grandes promessas no futebol, não só do Flamengo, como o futebol brasileiro e internacional. E aí, então, gente, a última atualização aqui, essa pesquisa que eu fiz agora, tinha uma decisão da justiça para o Flamengo pagar 2,82 milhões em danos morais para este caso, né, dos pais do Christian, além de 120 mil ao irmão do goleiro, uma pensão mensal também até 2048, ou até o falecimento dos pais, aí tinha essa discussão. Então, o que se tem, gente, é que o último acordo aconteceu, foi feito, foi pago. Então, desse ponto de vista, era essa dúvida que eu tinha sobre a questão do pagamento das indenizações, porque à época, quando eu vi o documentário foi produzido, havia ainda essa discussão. E aí tem uma outra questão, só que, até teve gente aqui no chat que também comentou, que acha que o Ministério Público deve recorrer a essa decisão,
Porque, assim, é inadmissível, gente. Não é, professor Tiago? Ninguém vai ser responsabilizado. Foi uma grande obra do acaso. Aconteceu, sabe, uma coisa tão, assim, inacreditável, você não ter absolutamente ninguém ser responsabilizado por nada do que aconteceu, quando, naquele contexto, né, as condições do alojamento, a negligência toda, enfim, todo o contexto ali, viu que o mínimo de responsabilidade tinha que ser direcionado para essas pessoas, a começar pela própria diretoria, né, do clube. E aqui, veja, não é porque é o Flamengo, fosse qualquer outro clube, grande clube brasileiro, eu estaria falando a mesmíssima coisa que creio que o professor Tiago também estaria falando. Não é sobre o clube em si, mas é sobre a tragédia e sobre esses 10 garotos que perderam a vida e sobre essas famílias, né? Eu teve uma mãe hoje que inclusive disse, né, o luto voltou com tudo, porque imagina que a família, ela vai revivendo, né, toda a dor novamente a partir de uma decisão como essa, né, professor Tiago? Thalita, exatamente por isso que eu estou falando assim, se não quiser, já que assim, algumas pessoas fanatizam tanto o futebol, né? Acho que não é o meu caso, não é o seu caso. Então, em vez de pensar que seja o Flamengo, pense que seja uma empresa. Se fosse uma empresa, como é que os nossos espectadores estariam reagindo, né? Então, assim, eu acho que primeiro lugar é isso, né? Segundo lugar, que é o que mais revolta todo mundo, acho que na época, né, viu as cenas. Esses meninos, eles moravam em containers, né? Isso é bom dizer, não era um alojamento, não tinha um mínimo de conforto, não tinha nada. Eram containers que tinham beliches dentro, né, desses containers. Isso foi dito pelos próprios funcionários do Flamengo, os seguranças que no momento tentaram socorrer, e os colegas que viviam ali naquele ambiente, que sobreviveram, eles não tinham extintor de incêndio, ou seja, não tinha a mínima segurança, as portas estavam trancadas, tanto é que eles quebram as janelas para poder sair. Então, assim, foi uma sequência de erros, tanto é que depois disso, né, me parece que houve uma série de alterações de normas para esses ambientes, né, para esses locais onde esses jovens moram, né, dentro do clube, visto que a grande maioria, né, são jovens de classe popular, são jovens que vêm de diversas partes do país para tentar, né, a sorte como jogadores de futebol, e, enfim, são de famílias muito pobres, né, são de famílias que não têm condições de arcar com uma moradia. E aí um clube, mais uma vez, é um clube bilionário, um clube que paga por mês 1,5 milhão, 2 milhões para cada jogador de futebol, fora, né, aqueles acertos por vitória, por direito de imagem, por isso, por aquilo. Então, assim, ainda que tenha, né, fechado aí o acordo, né, se fez acordo, se pagou os acordos, mas foram todos acordos rebaixados, foram todos acordos nebulosos, foram todos acordos, inclusive, com espécies de ameaças à família, né? Do tipo assim, ó, é isso aqui, se não quiser, não pega nada e vai para a justiça recorrer, né? Porque, mais uma vez, é um clube que tem muito dinheiro, é um clube que tem bons advogados, é um clube que tem uma boa inserção social no Rio de Janeiro, e a prova está aí, né? Hoje a prova de que você pode matar 11 meninos sem problema nenhum, que no final das contas não dá em nada, né? Ou seja, as pessoas não são sequer responsabilizadas por não oferecerem condições de segurança e condições mínimas de moradia para as pessoas que trabalham ali no seu clube. Mas se esses meninos tivessem, né, como se diz nesse linguajar, estourados, se tivessem sido vendidos para um clube no exterior, aí estaria tudo bem, seria tudo maravilhosamente bem. Então, assim, esse episódio é uma vergonha não só para o Flamengo, como para o futebol do Rio de Janeiro e como para o futebol do país inteiro, né? Assim, mais uma demonstração de como essa classe dominante, né, como essas frações da classe dominante tratam a população mais pobre. É isso aí. Tem o Eduardo Dantas aqui corroborando, né, com a tua opinião, dizendo: exato, professores, se elas pagam isso, imagina o quanto eles não faturam em cima dos jogadores. Ah, muita grana, gente. Nossa, olha,
Assim, dinheiro que a gente não consegue nem dimensionar. E aqui chegou um comentário também, o Adriano Costa, né, falando, na Boate Kiss, um DJ foi condenado a mais de 20 anos de prisão, não tendo nenhuma relação de propriedade com a boate, ou mesmo com a banda que tocava. E teve os documentários também, né, sobre a questão da Boate Kiss, que é uma outra tragédia, mas uma tragédia dessas anunciadas, porque toda uma série de ocorrências que demonstram negligência, não tinha laudo do bombeiro, o laudo do bombeiro tinha problemas, a espuma não era a espuma adequada, quer dizer, é uma série de problemas que acarretou, né, naquilo que a gente viu na Boate Kiss. Então, o Adriano Costa lembrando também sobre essa questão. E aqui tem um comentário da Maiares Berce, que, enfim, acho que ela está mandando aqui por conta para a gente poder ler. Vou prestigiar, então, já que ela mandou o superchat, está pagando aqui para a gente para poder ser lida. Ela diz: Ciro Jones emula Ciro Gomes, deve ter ficado feliz. E aí eu te respondo o seguinte, minha querida, porque ela mandou mensagem aqui de provocação, né? Porque tem gente que gosta de querer associar o Jones ao Ciro e tal. E aí eu respondo o seguinte para você e para todas as pessoas que vêm aqui e gostam de, sei lá, tentar achar que a gente fica tendo que passar recado para o Jones Manuel. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Então, quando as pessoas elas têm um sentimento, é porque elas têm um sentimento. Então, acho que fica o recado aí, assim, as pessoas se importam tanto que vêm justamente, pagam para serem lidas aqui. Então, tá muito bem prestigiada, viu, minha querida? Fica aí o seu recado. Podia pagar um pouquinho mais, né, Thalita? Só aqui para ajudar o programa, né? Podia. Mas tá bom. Tem um outro assunto que eu queria tratar contigo, professor Tiago, aproveitar. É uma outra notícia que aconteceu ao longo da semana, só que teve um plot twist da notícia. Que é o caso desse professor que foi agredido. Não sei se você está acompanhando essa história, mas a história é o seguinte, gente. Teve um professor que ele foi agredido. Vou contar para vocês aqui muito rapidamente o que aconteceu. Na segunda-feira, viralizou um vídeo. Eu acho que teve até manifestação de influencer, famosos, né? Pô, uma situação muito séria, um professor de matemática que foi agredido lá no Distrito Federal. E aí houve muita comoção mesmo, né? Como assim? O pai de uma aluna que agrediu esse professor, ele tomou acho que 9 socos, inclusive, e aí era uma questão de que parece que ele foi tirar satisfação com a aluna, foi ali tomar o celular da aluna que estava vendo o celular na hora da aula. Enfim, então teve toda essa história, muita gente questionando e tratando. Eu ia até contigo mesmo, professor Tiago, eu ia falar, bom, vou tratar da questão, a gente falou várias vezes aqui sobre a exposição, né, dos professores às questões de violência, o quanto isso é uma realidade lamentável, né, no Brasil. Só que tem um plot twist nessa história toda, professor Tiago. Porque este professor, eu não sei se você sabe, não sei se nossa audiência sabe, é o professor opressor, aqui. É o professor reaça. Pois é, gente. Vejam vocês. E a história é a seguinte, tá? Essa aluna, ela tem deficiência de visão. E o celular é um recurso, é uma ferramenta que ela estava usando para justamente poder fazer uma leitura. Então, ali não tinha uma questão dela estar usando o celular meramente para usar. Ela foi uma necessidade que ela tem em razão da sua condição. E aí esse professor ficou bravo, enfim, né, xingou a aluna, os outros alunos disseram até da própria conduta do professor em relação a como ele trata os alunos de maneira bastante ofensiva, xingando. E é isso, professor Tiago, como você disse, ele tem um canal no YouTube chamado Professor Opressor. Ele fez um churrasco quando o Bolsonaro venceu as eleições em 2018. Ele tem algumas questões com a justiça também, este professor. Deixa eu até falar o nome dele aqui. Emerson Teixeira, tá? Este que está aí na tela.
E o que se tem é que esse caso, inclusive, do churrasco, que ele fez um churrasco na sala de aula. É isso que eu ia falar, Thalita. Agora, acho que é importante a gente dizer isso, porque não fez um churrasco em casa, né? Ele fez um churrasco com uma churrasqueira elétrica dentro da sala de aula. E ainda postou, né? Como a gente adora isso, né? Postou fotos, filmagens, enfim, nas redes sociais. Ele dentro da sala de aula com uma churrasqueira elétrica fazendo churrasco. Me parece que ele é professor de matemática, né? Dizendo que hoje não era dia de ensinar matemática, era dia de comemorar no dia da eleição do Bolsonaro, né? Na segunda-feira seguinte à eleição do Bolsonaro. E, Thalita, uma outra informação sobre ele chegou a ser investigado pelos atos do 8 de janeiro, tá? Eu vi essa informação em mais de um jornal. Ele foi um dos investigados sobre os atos do 8 de janeiro. Me parece que ele também já respondia dentro da Secretaria Estadual de Educação, né, do Distrito Federal, sobre denúncias, né, que alunos haviam feito já sobre o comportamento dele em sala de aula, e trazendo essa questão, né, inclusive de xingamentos, enfim, que ele teria proferido contra diversos estudantes em sala de aula. Certo? Exato. E só um detalhe, né? Não estamos falando isso querendo justificar a agressão que o pai da aluna cometeu contra ele, né? Ou seja, não é isso. Acho que é apenas para contextualizar, visto que ontem, né, a gente, enfim, diversas pessoas, né, eu inclusive, Thalita disse isso, né, a gente, enfim, denunciando esse absurdo, né, que é, de fato, o pai entrar dentro de uma escola, né, entrar dentro de uma instituição de ensino e agredir um professor. Isso é absurdo por si só. Entretanto, o histórico do professor é esse histórico, e o motivo, né, da agressão foi justamente esse que a Thalita colocou para a gente. Isso hoje estava em diversos órgãos de imprensa, né, inclusive com colegas da aluna, né, com colegas da filha desse pai que agrediu o professor, relatando isso, né, que o uso, e antes que alguém fale, mas não existe uma lei que proíba, a lei proíbe o uso do celular desde que não seja para fins pedagógicos ou para o caso como ela utilizava, né? Ou seja, ela utilizava o telefone celular como um instrumento de leitura ali, porque ela tem, enfim, uma deficiência visual, ela não né, usa óculos, parece que ela não estava com óculos adequado, e aí precisava do telefone para fazer a leitura do quadro, a leitura das atividades, né? Então, assim, acho que é importante a gente deixar isso muito bem pontuado. Exatamente. É isso aí. Ninguém está incentivando, ninguém está justificando a agressão, nada disso, mas é que há um histórico e acho que a própria conduta do professor com relação aos alunos, que inclusive denunciaram a forma como ele trata os alunos, né? Não foi um caso isolado dele tentar tirar o celular da garota, né, da aluna, a forma como ele trata os alunos, segundo os próprios alunos, né, o que está na reportagem, é a forma, enfim, né, de uma pessoa que se auto-intitula como professor opressor. Então, daí já dá para tirar um pouco, né, de ter um parâmetro para ver a maneira como ele deve tratar os alunos, viu, gente? As ofensas todas. Porque também, né, professor, acho que tem uma coisa importante, só para fechar esse assunto, porque claro que a gente trata aqui sobre as questões da educação, né? A gente conversa muito, fala sobre toda a conjuntura e a questão da profissão do educador, do professor e da professora, mas tem professores que são ruins também, viu, gente? Nem todo professor é um bonzinho, um cara legal, e tem professor que é ruim demais, que trata... Eu tive na escola problemas não, né? Nunca tive problema específico, mas professores que tratavam a gente, assim, de maneira bem ruim mesmo. Preconceituosa, né, por ser aluno de escola pública. Então tem isso também, né, professor? Não é que todo professor, por ser professor, tá acima de qualquer erro, né, ou conduta aí de mau caratismo. Exato, Thalita. Assim, a coisa que eu sempre brinco com meus colegas, eu digo o seguinte: para nossa sorte,
a extrema-direita ela é extremamente preguiçosa, ruim, não gosta de trabalhar, né? É ruim de trabalho, porque assim, se ela se esforçasse minimamente, eu brinco que, até porque eles adoram generalizar os casos, né? Então eles adoram pegar ali a exceção e colocar como regra. Então, assim, para nossa sorte, eles são tão ruins de trabalho e aí precisam ficar inventando coisas, né? Porque assim, se eles se dessem o mínimo de trabalho de pesquisar, de estudar, de buscar saber, ou seja, eles teriam várias desses, o pessoal até brinca, desses casos isolados para poder falar. Mas, de fato, né, assim, os professores dentre os professores existem, como você falou, né, professores e professores, né, professoras e professoras, temos aqueles, né, que são esforçados, aqueles que, enfim, trabalham, dão aula, e temos também aqueles que, enfim, parece que estão ali meio de passagem, né, pessoas, enfim, extremamente problemáticas, né, pessoas que, de fato, não querem trabalhar, e não é porque são professores que a gente tem que fingir que nós não temos esse tipo de colegas, né? Assim, infelizmente, isso. Como penso que em todas as profissões, em todos os setores, né? Se a gente virasse para você, acho que no jornalismo a mesmíssima coisa, né? Tem jornalistas e jornalistas, a gente mesmo volta e meia fala aqui da mídia corporativa, né? Da mídia comercial, que enfim, só um caso de muita terapia para entender, né? Pena que o Aribaldo não está aqui. Exatamente. Aribaldo poderia iluminar um pouco nessa questão mais psicológica, né? Mais filosófica e psicológica, é verdade. Bom, professor, olha só, tem uma das pautas que eu queria muito tratar contigo, e acho que é algo que tem pautado não só a questão da educação, acho que o mundo está todo sendo invadido por essa questão, que é a inteligência artificial. Mas falando de educação, né? Como a inteligência artificial, digamos, está invadindo as salas de aula, e não só as salas de aula, né? Acho que talvez o modo de fazer pesquisa, o modo do tratamento mesmo da relação do professor com o aluno com o professor. E aí tem uma reportagem do The Intercept, eu queria só ler uns trechinhos dessa matéria, e aí eu abro aqui, professor, para poder te ouvir. Como é que você está avaliando, você, junto dos seus colegas, as discussões todas dentro né, do contexto, da realidade dos professores? E aí tem uma questão que fala sobre o uso do chat GPT, o uso especificamente dessa ferramenta. Isso eu queria te ouvir, e aí vou emendar esse ponto aqui para te passar a palavra, que está na matéria. Então, diz o seguinte, esse trecho da reportagem: além da pressão por resultados rápidos e pela substituição de atividades humanas por ferramentas automatizadas, o pesquisador alerta para o que chama de erosão epistêmica. Modelos de linguagem, explica ele, que é um especialista, né, que está sendo ouvido na reportagem, reproduzem visões distorcidas do mundo e chegam a reeditar teorias racistas já superadas há décadas. Isso se torna ainda mais grave em um país que, como ele lembra, não conseguiu efetivar as leis 10.639 de 2003, essa que trata da obrigação, né, um ensino obrigatório de cultura e história afro-brasileira, e a Lei 11.645 de 2008, que trata justamente do ensino de história e cultura indígena. E a combinação, seguindo aqui a reportagem, entre racismo institucional e uso acrítico de inteligência artificial tem o potencial de atrasar conquistas. Então, tem um outro trecho aqui, mas eu queria abrir aqui para poder te ouvir, a gente segue aqui nessa conversa. Como é que você está avaliando essa questão das IAs, professor? Você, os professores com quem você tem conversado, os debates, as discussões nesse sentido? Assim, Thalita, acho que está todo mundo muito assustado, tá? Ou seja, tanto os professores da educação básica quanto os professores do ensino superior hoje, eu diria que eles estão bastante assustados, e a maior parte não sabe, não tem ideia do que fazer. A maior parte dos professores
não sabe como agir, como atuar. E não só professores e professoras, tá? Especificamente, mas, por exemplo, muito recentemente eu participei de um debate onde estava sendo discutida, né? Tinham diversos coordenadores de programas de pós-graduação, no qual estava, inclusive, se discutindo a questão, né? Só para a nossa audiência saber, né? Quando você vai tentar, né, o ingresso, né, num programa de pós-graduação stricto sensu, alguns lato sensus também tem isso, né, algumas especializações também fazem isso, mas, em geral, os mestrados e os doutorados, a pessoa ela tem que, para além da prova, a pessoa ela faz um projeto, né, um projeto daquela pesquisa que ela pretende desenvolver no mestrado e no doutorado. E aí, sim, as pessoas, Thalita, esses coordenadores estavam passando isso, porque assim, estavam extremamente assustados com o uso da IA para elaborar esses projetos, né? Ou seja, não era só assim, não é só aquele uso para te auxiliar a fazer uma pesquisa, para agilizar uma pesquisa, né? É o uso para escrever textos com todos esses riscos que você está trazendo para a gente, né? Visto que, enfim, a IA ela é educada, né? Ela é educada por quem? Pelas pessoas que usam, né? Por quem utiliza, né? Tem toda essa questão dos algoritmos que a gente já vem discutindo há muito tempo nas redes sociais, e isso agora tem, enfim, chego até a sala de aula, né? Eu vou te falar uma coisa, Thalita, que a maior parte dos professores e das professoras hoje em dia vem fazendo, tá? Acabando com trabalhos. As pessoas hoje não estão tanto na graduação, na pós, quanto na educação básica, não tem mais passado trabalho de casa para os estudantes, né? Assim, deixado o trabalho para fazer em casa ou entregar depois. Tudo tem sido feito na sala de aula. E aí uma coisa de interessante que eu estou percebendo também é o retorno das provas. Porque, assim, nas próprias graduações, né, muitos professores tinham abolido as provas, né, abolido o modelo de prova. Passavam trabalhos, seminários, trabalhos escritos, e a gente está percebendo, eu estou percebendo notadamente isso, né, esse retorno das provas, ou, quando não provas, trabalhos em sala de aula, justamente para coibir minimamente o uso, né, da IA na educação, né, de quando pode, né, ter essa proibição. Eu só acho que a IA ela veio para ficar, né? Ou seja, acho que não vai ter, por mais que exista algum tipo de regulação, a gente não vai ter como, por exemplo, daqui para frente proibir o uso dela. Então eu penso que assim, como nós vamos trazer os estudantes, e não só estudantes, tá, Thalita? Já que a gente estava falando de professores ainda há pouco, né? Muitos professores hoje estão utilizando IA para produzir aulas, para produzir, né, para fazer apresentações, né, das aulas, para produzir textos para as aulas, para produzir mapas mentais, para produzir esquemas de quadro para aula. Então, assim, a gente tem, né, assim, a gente fala muitas vezes dos alunos, mas também os professores estão utilizando, né, pelo menos uma parte desses professores, porque, assim, infelizmente ainda tem professores que, por diferentes questões, né, eu sempre trago a questão, né, da precarização do trabalho do professor, cada vez maior. Essa precarização, muitos não têm nem tempo para sentar no computador e preparar a sua aula, para sentar e pensar, né, na sua aula, no seu quadro e tudo mais, e se atualizar. Então, muitos não sabem nem como se utiliza a IA, mas, por outro lado, nós temos muitos professores também usando. E não só professores, né, Thalita? É impressionante. Dia desse eu estava vendo um estudo com uma orientanda minha, que ela está desenvolvendo, essas plataformas educacionais, né, que os governos de São Paulo, Minas, Paraná têm usado, essas plataformas usam IA. Usam IA para preparar aulas, usam IA para poder, enfim, fazer correções, né, de redação, correção de exercícios, enfim, usam IA para fazer chamada na sala de aula. O professor tira uma foto da turma
e a IA faz a chamada, né, por meio de identificação facial. Então, assim, a gente está tendo um uso, e o que é pior, né, um uso não regulado. Eu acho que essa talvez seja a grande questão, né, do uso regulado. Mas também eu penso que não adianta nada você tentar regular por meio de uma regra, de uma norma, de uma lei, como é o caso dos celulares, né, e não dar condições para as escolas e para os professores de fato fazerem cumprir essa questão, né? Algo que eu sempre levanto, né? Muitas escolas privadas criaram, né, armários para que os estudantes possam guardar os telefones, caixas e tudo mais. E nas escolas públicas, né, o que é que se tem para que os professores possam e que os estudantes, né, possam de fato guardar os seus aparelhos, né? Então, assim, também não adianta simplesmente ter uma regulação extremamente proibitiva. Acho que a gente tem que ter tem que ter proposições, mas, sobretudo, né, a gente tem que pensar no trabalho docente, porque da forma como a IA tem sido utilizada pelas empresas educacionais, né, pelas fundações empresariais, por essas empresas que lucram com a educação, cada vez mais o trabalho do professor, o trabalho da professora vem sendo deixado de lado e vem sendo precarizado, né, ainda mais. Pois é, e aí emendo com uma outra notícia que você mesmo me enviou, e eu queria muito te ouvir, que é a respeito enfim, de São Paulo, né, com Tarcísio de Freitas e seu processo de destruição de toda e qualquer coisa pública, e aqui tratando de educação, tem uma notícia dizendo que o Ministério Público de São Paulo ele recomendou que o governo, então, do Tarcísio, né, deixe de exigir o uso de plataformas educacionais nas escolas estaduais em um prazo de 30 dias. A promotoria, né, do MP, eles têm um grupo de atuação especial em educação, e aí eles expediram esse documento no começo do mês agora, né, no dia 2 de outubro, trazendo justamente uma série de recomendações ao Renato Feder, né, ao secretário de Educação, e dizendo justamente que se eles não adotarem essas medidas, né, que é justamente deixar de exigir esse uso das plataformas, eles vão entrar com medidas judiciais. E aí, segundo a reportagem aqui, esse grupo de atuação especial de educação do MP, eles disseram que tem elementos que foram colhidos ali que mostram que a imposição do uso das plataformas digitais padronizada, intensiva nas escolas, tem vinculado a obediência a medidas de sanção, de recompensa e sanção. E aí isso fere os princípios e normas da LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, Educação, normas constitucionais também. E aí, professor, queria te ouvir, porque me parece, inclusive, que essas plataformas e essa maneira de lidar com a educação, né, que é justamente obediência e recompensa e sanção, não é uma exclusividade de São Paulo, ainda que a gente esteja aqui falando e tratando especificamente do caso de São Paulo. E como é que está essa questão mesmo dessa violação, né, como apontou aqui o MP, da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. E sobre esse ponto eu queria muito te ouvir, professor, o que é exatamente essa questão dessa vinculação de obediência e para sanção e compensação, no âmbito da educação mesmo, sabe? Uhum. Então, Thalita, vamos lá tentar explicar, né? Acho que, primeiramente, eu parabenizo o MP, né? O problema todo é que nas instâncias inferiores nós estamos tendo diversos ganhos, né, em relação ao governo Tarcísio, tanto no caso das plataformas, como no caso da militarização das escolas também, né? Inclusive tivemos ganhos no Tribunal de Justiça de São Paulo, que acho que em tese seria a instância adequada, mas que foram derrubados no STF, né? O ministro, no caso da militarização, o caso está com o ministro Gilmar Mendes, ainda está com ele não bota para votar e está ali com esse processo, né? Que a gente anseia muito
que seja votado, que seja derrubada a militarização das escolas. Mas no caso específico da plataformização, assim, eu diria, Thalita, que o grande laboratório da plataformização foi o Paraná. Assim, e por que isso? Né? O atual secretário de Educação de São Paulo, o Renato Feder, que é alguém que não tem qualquer experiência como docente, eu acho que é muito importante a gente falar isso, é alguém que nunca pisou no chão da sala de aula, alguém que não tem ideia do funcionamento de uma escola, né, do funcionamento de uma sala de aula. O Renato Feder, ele é proprietário, dono, sócio, enfim, acionista, como vocês queiram dizer, de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Tá? Eu não vou falar o nome porque eu não faço propaganda, né? Não pagam a propaganda aqui para a gente, nem o canal iria querer receber essa propaganda dele, mas, enfim, ele é proprietário de uma das maiores empresas do ramo de tecnologia, de informática, de fornecimento de computadores, tablets, câmeras, microfones do Brasil. E ele começou esse modelo de implementação, né, de plataformas educacionais quando ele era secretário de Educação no estado do Paraná, no primeiro mandato, na primeira gestão do atual governador Ratinho Júnior. Né? E aí, quando o Tarcísio ganha a eleição em São Paulo, traz ele para implementar em São Paulo o mesmo modelo que ele vinha implementando no estado do Paraná. E esse controle ele se dá por quê? Né? Por que a gente fala, né, desse controle, desprofissionalização e precarização da profissão docente? Então, vamos lá. O controle, ele controla não só, né, o trabalho do professor dentro e fora da escola, né, porque o professor ele é obrigado, tanto ele quanto os alunos e as alunas, eles têm um período, um tempo de atividades e de carga horária que tem que ser gasto naquela plataforma educacional. Então, assim, o tempo dentro da sala de aula somente não bastaria. Isso faz com que os alunos precisem ficar logados ao sistema durante horas a fio, né, seja fazendo, em tese, fazendo as atividades. Só que os sistemas, eles pedem que fiquem logados. Então, os professores são cobrados, e cobrados verdadeiramente, tá? Assim, com ameaças de remanejamento de escolas, de retirada, né, de até cortes salariais, retiradas de sala, de perdas, né, de salas, e chega isso até o corte de salário. Né? Vamos lembrar que muitas prefeituras, muitos governos estaduais pagam gratificações, pagam bonificações para os professores. Então, a chantagem né, se você não cumpre, se você não faz aquilo que a gente quer que você faça com essas plataformas, com esses aplicativos, ou seja, se os seus alunos não acessam essas plataformas, se os seus alunos não ficam o tempo que deveriam ficar, se eles não fazem as atividades que eles deveriam fazer dentro dessas plataformas educacionais, o estado de São Paulo hoje, Thalita, segundo denúncias dos próprios profissionais da rede estadual de educação, tem mais de 30 aplicativos educacionais, diversos, né? Aplicativos para todas as disciplinas, aplicativo para corrigir redação, aplicativo para poder fazer presença dentro de sala de aula, enfim, são diferentes, aplicativo para fazer revisão de conteúdo para as avaliações educacionais, para o SAEB, para o Enem. Então, assim, são aplicativos diversos, aplicativos com as mais diferentes perfis e funções, e que obrigam, né, tanto os estudantes quanto os professores a se logarem, a ficarem logados. E, mais uma vez, Thalita, não tem a internet. Quem fornece não é o secretário de educação, não é a Secretaria de Educação, quem fornece os aparelhos não são as secretarias de educação. Dentro, a gente sabe, né, toda a dinâmica da precariedade do trabalho docente e das desigualdades sociais e educacionais. Né? Muitas das vezes essas pessoas não têm internet em casa, não têm internet em canto nenhum, e os professores são cobrados por isso. Né?
Se eles não fazem, se eles não atingem o que a responsabilização, né, as palavras bonitas que são usadas, né? Então, se eles não atingem as metas que a Secretaria Estadual de Educação impõe, que a Secretaria Estadual de Educação determina, esses professores eles são responsabilizados por isso. E aí, como é que é a responsabilização? A responsabilização é desde, né, perder gratificações salariais, né, gratificação no salário. Então, se as suas turmas, se os seus alunos, né, não atingiram a meta X ali, o número X de tempo naquele aplicativo, você não recebe uma gratificação, ou você vai perder aquela gratificação que você receberia, ou, em última instância, você vai ser deslocado da escola que você está e vai ser levado, vai ser encaminhado para uma escola mais longe da sua casa, uma escola que está fora do seu enfim, do esquema ali que você já tem de trabalho, moradia, né? Lembrando que a maior parte dessas secretarias, inclusive São Paulo, né, não paga transporte, não paga alimentação para os professores e ficar longe de casa, ficar longe, né, de casa, longe do seu atual local de trabalho, é um grande transtorno, né? Então, assim, os professores vêm sendo literalmente chantageados com isso, né? E aquilo, né? O aplicativo, ele marca tudo, né? Então, ele marca ali se você entrou, se você não entrou. Ele não está interessado em ver o que você está fazendo em sala de aula. Ele não está interessado em saber se você está dentro da sala ou se você não está dentro da sala. Ele está interessado em outras coisas e aí te obriga, né, a exercer, a executar as suas atividades dentro de sala de aula, mas também executar essas atividades nos aplicativos, assim, a ponto de que alguns colegas que eu tenho, né, alguns professores e professoras que eu conheço, que dizem o seguinte, que hoje em dia, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, você fica mais tempo logado no sistema, trabalhando via sistema, do que dando aula de maneira efetiva, né? Ou seja, você não tem mais aquela relação direta com o teu aluno ali, explicando o conteúdo, olhando para os olhos dele, buscando saber se ele entendeu, se ele não entendeu, quais são os motivos pelos quais eles não estão entendendo ou compreendendo o conteúdo letivo, né? Você passa a maior parte do tempo, inclusive dentro da escola, né? Inclusive na sala de aula, olhando o computador, o tablet, o telefone celular, porque você está mais preocupado com o que está ocorrendo no sistema do que qualquer do outro. Que com do que com o aprendizado, né? Com o processo da aprendizagem como um todo, você faz do professor aquela pessoa que tem que ficar ali num processo de entregar desempenho, né, ali dentro das plataformas, dentro dos programas, dos sistemas todos. Isso é um absurdo, porque trata o que deve ser tratado como prioridade como algo secundário, que é o ato do ensinar, né? O lecionar em si não me parece ser o principal. O principal é que você fique tendo que entregar desempenho a partir do que está ali previsto nessas plataformas todas. Assim, é uma inversão completa do que é o papel, o trabalho dos professores, né? Isso, exato, ele tem o processo de ensino-aprendizado, né, que é a principal atividade docente, que é aquilo para qual todo professor e toda professora se formou, né, fez licenciatura, aprendeu, né, com aquelas disciplinas de cunho pedagógico, né, social, filosófico. Então, assim, você joga tudo isso na lata do lixo e você passa a ser um fiscal de plataforma. Então, assim, o trabalho docente ele é desprofissionalizado por causa disso, né? Ou seja, e aí, para ser fiscal de plataforma, isso me preocupa muito, Thalita, porque para ser fiscal de plataforma, você não precisa ser professor ou professora. Você não precisa ter feito uma licenciatura, você não precisa nada disso. Mas você pode botar qualquer pessoa dentro de uma sala e ela vai fiscalizar ali se os estudantes estão ou não logados no sistema, fazendo as atividades, vendo as aulas que estão ali no sistema, né? Então, assim, daqui a pouco, né, para aparecer uma proposta, né, por exemplo, dispensando o uso de professores por uma escola, né, e permitindo, que era um pouco o que estava sendo feito com aqueles, vocês vão lembrar daquela discussão
dos tutores, né? Aquele que o tutor não era um professor, mas era alguém que fazia ali, às vezes, de professor, fazia ali algumas atividades com os estudantes, mas não necessariamente era um professor, né? E aí, obviamente, recebia muito menos do que o professor, e diversas universidades privadas, instituições privadas, colégios privados estavam colocando tutores ali para ocupar os espaços de professores, né? Então, assim, agora eles dispensaram os tutores e colocaram no lugar dos tutores plataformas e aplicativos educacionais que estão contribuindo de maneira muito mais rápida e talvez até mais efetiva para essa desprofissionalização. Então, daqui a pouco, para aparecer uma legislação aí querendo, espero que ninguém nos ouça, né? Mas querendo deixar a carreira, né, docente dispensável para o exercício, né, da educação, para a atividade fim, que seria a educação, não me surpreenderia. Olha só, tem um outro elemento que dentro dessa questão toda, e o que me chamou a atenção foi a partir do comentário do Diego San, que ele está aqui com a gente desde o começo do programa, e ele já tem um tempo que ele mandou aqui uma mensagem, e mandou aqui para nós, né, no chat, e eu deixei reservado, que eu falei, bom, isso aqui é um ponto que eu queria muito trazer, que eu acho que o professor Tiago pode nos ajudar a pensar junto, que ele é professor, o Diego, pelo que eu entendi aqui, e ele diz o seguinte, olha só, a gente falava do Ceará, né, até sobre a questão de segurança pública do Ceará, e ele disse o seguinte, aqui no Ceará temos uma escola em tempo integral de fachada, os alunos estudam um turno e ficam deitados no chão da escola, falta laboratório, equipamentos culturais e de esportes e professores. Aí a Nadine Alves, também, emendando aqui, dialogando com esse comentário do Diego, diz, minha escola virou de tempo integral em 2007 desse jeito. Tive burnout autista sem saber o que estava acontecendo comigo. Só fizeram uma parceria com a academia para termos desconto em natação. Uó. Aí o Diego também aqui complementa. Conheço de perto a educação, sou licenciado em artes visuais e infelizmente não estou em sala, pois não tinha nenhuma condição para dar aula de arte. Até papel faltava. Acabei desistindo. Que coisa, assim, que coisa mais triste, sabe? E aí, professor, para te passar a palavra, ele, agora aqui, né, conforme a gente conversava, ele diz, eu sou desesperançoso, a escola não tem papel às vezes. Infelizmente, o professor de arte não dispõe do básico no mundo das IAs. Como vamos exercer a nossa profissão e torná-la atrativa? Desistir. Acho que esse foi o último comentário dele. E aí, né, acho que um pouco desse desabafo, né, assim, sincero, do professor aqui, a Nadine também que complementou, dizendo, eu queria te ouvir sobre essa questão. Primeiro sobre a questão da escola em tempo integral, que eu acho que a iniciativa ela é importante, ela é boa, mas também é preciso ter condições e estruturas para poder ter programação e manter esses alunos, essas alunas, esses professores em tempo integral e a utilização desse tempo de maneira coerente, né? Não largar lá todo mundo sem fazer nada, olhando para o teto, como ele aqui trouxe. Isso é um ponto. E o outro ponto, acho que carrega muito nesse desabafo dele, em que ele diz que sem condições de dar aula, como é que ele vai? Ele não vai conseguir. E isso acaba, acho que, fazendo com que o professor, a professora, ele desista mesmo da carreira, né? Ele tem esse desânimo todo, porque ele não tem condições ali, lamentavelmente. Então, queria muito te ouvir a partir desse desabafo desse professor. Uhum. Bom, Thalita, é triste, né, a gente ler um desabafo como esse. Infelizmente, né, assim, é um desabafo verdadeiro, tanto do Diego quanto da Nadine, né, da nossa outra Isso. espectadora, né? Assim, são desabafos verdadeiros de quem, enfim, está dentro do chão da sala de aula, né? Por isso que eu sempre destaco isso, né, Thalita? Porque outra coisa você ouvir quem está, de fato, na escola, né? Porque quando você ouve esses burocratas, né, seja de Secretaria de Educação, Ministério de Educação ou dessas empresas educacionais, eles pintam um mundo perfeito e, na verdade, todos os problemas
que o sistema de educação ou os sistemas educacionais têm tem endereço, né? Ou a culpa é do professor e da professora, ou a culpa é dos estudantes, né? Então, assim, os secretários não têm culpa nenhuma, os parlamentares não têm culpa nenhuma, os prefeitos, governadores, ministro da educação, ninguém nunca tem culpa nenhuma, né? A culpa do sistema, a culpa dos maus resultados é sempre ou quase sempre culpa do professor, da professora, dos estudantes, né? Bom, no caso, enfim, das artes, né, ou seja, e eu não pensaria somente na questão da IA, no caso das artes, né, ou seja, as artes vivem, né, ou a arte, né, eu sei que é um grande debate, né, sobre a nomenclatura, né, se é arte ou artes, né, tem diversas pessoas que defendem uma forma ou outra. Mas o fato é o seguinte, Thalita, o que a gente está falando é o resultado de um processo que não é novo, isso não é uma novidade, que não atinge somente as artes, ou seja, atinge artes, atinge a filosofia, atinge a sociologia, atinge a história, a geografia, física, química e biologia. Eu diria que as disciplinas que são também atingidas, mas um pouco menos atingidas, são a matemática e a geografia. Desculpem, pessoal, a matemática e a língua portuguesa. Isso porque, e aí eu faço o link com a questão do Ceará. Isso porque o que a gente vivencia hoje, né, a gente tem um estado, isso é até um conceito do Belmiro, que é de um teórico em português, o Janela Afonso, Belmiro Janela Afonso, se eu não me engano, que ele fala de um estado avaliador. Ou seja, isso é resultado de um modelo um modelo de gestão educacional que o Brasil escolheu trilhar ainda na década de 90 e que vem sendo cada vez mais valorizado, que é esse modelo de avaliação educacional em larga escala, né? Notadamente o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, mas não só ele. Se a gente parar para perceber e pensar, por exemplo, o Ceará tem além do SAEB, os alunos do Ceará têm os seus próprios sistemas de avaliação, tem o seu próprio sistema de avaliação, que é o SPAES, e muitos municípios cearenses, como é o caso de Sobral, por exemplo, como é o caso de Fortaleza, têm sistemas próprios de avaliação. E aí, essas avaliações, Thalita, elas avaliam única e exclusivamente matemática e língua portuguesa. Para vocês verem o absurdo do que é o que a gente está falando, o SAEB vai ocorrer agora, né? Parece que o Ministério da Educação até fez uma alteração na data, e ao invés de ser agora em outubro, acho que vai ser no iniciozinho de novembro. Acho que a gente podia, inclusive, até fazer um programa, Thalita, para falar só sobre o SAEB. Eu tenho algumas coisas interessantes para trazer. Mas o SAEB tem estados, Thalita, municípios, o estado de Minas Gerais, por exemplo, fez isso. Soube que o estado do Paraná também fez isso. Os professores eles tiveram que parar as suas aulas. Veja bem, professor de sociologia, o professor de filosofia, o professor de artes, o professor de física, química, biologia pararam as suas aulas para fazer reforço de português e de matemática. Por que fazer reforço de português e de matemática? Porque o que cai na prova do SAEB é única e exclusivamente português e matemática. Então, o que eu responderia, né, para a nossa audiência é o seguinte, que, na verdade, por que se valoriza, né, português e matemática? Por que não se valoriza as outras disciplinas, os outros conteúdos? Né? Porque simplesmente eles deixaram de ter importância. Porque o que importa para o secretário de Educação, o que importa para o Ministério da Educação é a nota que aquela escola tem no SAEB. A nota que aquela escola tem, ela não tem base na filosofia, na geografia, na história, na química, na física, na sociologia.
é única e exclusivamente português e matemática. Então, assim, eu acho que esse modelo que a gente tem, né, esse modelo que a gente tem de avaliação em larga escala, esse modelo avaliativo que a gente tem aqui no nosso país e que se construiu aqui ao longo desses anos, contribui com essa desestruturação da escola e com essa desvalorização das disciplinas. Tanto é que se a gente olha, a gente pode ver isso pela carga horária, olhando para os currículos das escolas. Não são poucas as redes de ensino que têm, em uma série, 4, 5 tempos de português e de matemática, e que tem séries inteiras sem aulas de determinadas disciplinas, ou seja, sem aula de sociologia, sem aula de filosofia, sem aula de física, sem aula de química, sem aula de matemática, sem aula de biologia, sem aula de matemática não, matemática tem, sem aula de biologia, sem aula de sociologia. Então, assim, as únicas séries, as únicas disciplinas que estão lá em todas as séries e com conteúdo com a carga horária grande, gigantesca, é português e matemática. Por essa questão, porque estão nas avaliações em larga escala. Porque se não estivessem, Thalita, garanto que também seriam esquecidas, desprestigiadas e deixadas de lado. E lembrando que escola pública, né? Que as particulares, todas essas disciplinas estão devidamente contempladas, tá? São as escolas públicas que passam por isso, né, professor? Agora eu tenho uma dúvida. Você faz essa crítica em relação a esse modelo, né, da aplicação desses exames em larga escala, porque, na verdade, a justificativa é que, a partir dos resultados desses exames, é que acaba trazendo uma diretriz aí em relação às políticas públicas de educação, né? Até para medir como é que está o desempenho, a avaliação da educação a partir do resultado dessas avaliações todas. Você conseguiria apontar um modelo, digamos, ideal para poder trazer indicativos para direcionar, nortear políticas públicas que sejam diferentes dessas que estão, como você disse, né, como o Brasil veio escolhendo em fazer? Ô, Thalita, existem diversos países que têm modelos de avaliação que na literatura se chamam de modelos de avaliação contra-hegemônicos, que não são esses modelos de avaliação educacional com base em provas e métricas, né? Ou seja, e aí eu não preciso ir no modelo cubano, tá? O modelo cubano tem avaliação, os alunos são extremamente avaliados, mas enfim, a lógica, inclusive a lógica societária, ela é outra, mas a gente tem na Argentina, aqui do nosso lado, alguns estados argentinos que fazem esses modelos contra-hegemônicos. No Chile, que é o país, talvez, o berço de todo esse modelo de avaliação que a gente tem hoje, né, dentre os países em desenvolvimento, alguns estados, algumas regiões também têm esses modelos contra-hegemônicos, a Colômbia também tem esses modelos contra-hegemônicos, ou seja, né, você não avalia, você não tem simplesmente somente uma nota, né, e você não avalia somente o estudante, você avalia todo o contexto socioeducacional no qual a escola está inserida. E, inclusive, Thalita, você analisa e avalia o que aqueles estudantes eles fazem ao sair da instituição de ensino, né? Ou seja, se esses estudantes eles estão na universidade, como é que é esse desempenho deles na universidade, se eles vão para o mercado de trabalho, como é que eles estão dentro do mercado de trabalho, né? Como é que eles são educados, porque assim, o princípio da educação é um princípio de formação integral da pessoa, né? Do cidadão, para o exercício da cidadania, né? Então, assim, a cidadania ela se observa em diversos atos, em diversas atitudes no nosso cotidiano, né? E não único, exclusivamente realizando e fazendo uma prova, né? Então, por exemplo, se avalia, inclusive, o modo como as aulas são dadas, só que não são avaliações, Thalita, punitivistas, né? Você não faz uma avaliação dessas para punir
o professor, a professora, você não faz uma avaliação dessas para punir escolas, tanto é que, interessante, nesses países que usam, ou nessas regiões, né, que usam esses modelos contra-hegemônicos, essas, vamos dizer assim, notas ou conceitos, eles não são sequer divulgados. Isso é um material que fica para a escola e para a Secretaria de Educação, para que ela possa cuidar e solucionar as suas fragilidades. Você não tem estabelecimento de gratificações financeiras, pecuniárias para professores e professoras com base em dinheiro, né? Com base no pagamento de valores extras. Você simplesmente busca solucionar, você busca sanar os problemas, inclusive por meio de recursos, né? Até porque, em geral, as escolas, diferente do que muitas pessoas acham, né, desse discurso meritocrático, aquelas escolas, né, que são mais desestruturadas, que vão pior nessas avaliações, são aquelas escolas que mais precisam de recursos, né? Recursos para manter uma estrutura. Então, assim, se você faz um modelo de avaliação que leve em consideração essas coisas, você percebe, por exemplo, que às vezes você pode ter, com uma capacitação para professores, você pode resolver alguns problemas, com mais recursos, né, para poder equipar melhor as salas de aula, os laboratórios, você pode resolver problemas, né? Imagina, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo, você está morando aqui no Rio, você já deve ter pego aquele calorão, né, de 50 graus que faz em dezembro, janeiro, fevereiro. Thalita, imagine estudar numa sala de aula sem sem ar-condicionado. Exatamente, professor, exatamente. E olha só, eu estava me lembrando, há umas 2 semanas, acho que tem 2 semanas, na sexta-feira retrasada, eu entrevistei aqui 3 professores indígenas de uma região específica do interior do Maranhão, em que eles estão numa disputa, numa reivindicação, digamos. Acompanhei essa entrevista, Thalita. Pois é. E há 13 anos eles aguardam a construção de uma escola. 13 anos, uma briga na justiça para o estado do Maranhão poder construir uma escola. São professores que, assim, e aí para você ver, né? Como são a questão da educação nesse país é um negócio tão sério, assim, tão. Enfim, a tragédia, digamos, ela é tão gigantesca, tem tantas dimensões, tantas camadas, né, para ficar na expressão aí da vez, porque esses professores, eles estavam reivindicando que, por exemplo, eles tenham acesso a comprar ao Estado do Maranhão, enviar banco, carteira, comida, merenda, eles não têm merenda, não têm alimentação. Eles estão fazendo, eles mesmos estão subindo uma parede para poder assistirem aula, para eles poderem dar aula, no caso os professores, sem que fossem atingidos pela chuva. Cara, que coisa impressionante, professor Tiago. É impressionante, assim. Olha o nível que a gente tem, né? Quando você sai dos grandes centros. Não que os grandes centros não tenham questões e problemas estruturais dessa monta também, né? Enfim, a gente sabe disso. Escola que não tem papel higiênico, escola que não tem. Falta água toda hora, enfim, tem várias questões. Mas quando você vai para os interiores, né? Quando você vai para esses espaços aldeados, para ficar no caso, né, nesse caso, dessa aldeia do Maranhão, é o mínimo do mínimo do mínimo para aquela criança poder estudar, porque como o relato da professora, inclusive, ela falou para a gente, quando eles chegam, os alunos, 7, 8 da manhã, dali 1, 2 horas, eles começam a reclamar de fome. Quem é que estuda com fome? Ninguém consegue prestar atenção com fome. Então, assim, é uma coisa gigantesca. E se a gente tem um modelo de avaliação que não olha para isso e vê que isso é prioridade, que isso é para onde tem que ser destinados os recursos a priori, antes de mais nada, eu não sei que projeto de educação que a gente tem para o país, sabe, professor? Sinceramente. Ô, Thalita, e enquanto isso, né, assim, a gente falando porque você precisa de dinheiro. Se você quer levar minimamente a educação a sério no nosso país, eu ouvi, por exemplo, eles comentando do pagamento, né? Porque o governo do Maranhão atrasa ao máximo a contratação dos professores, e aí quando contrata
já passou quase que o ano letivo inteiro, os professores trabalhando também ali sem receber, e aí no final recebe às vezes 2, 3 meses, aí termina o ano letivo, começa o outro, aí teria que renovar o contrato, assim, uma completa tragédia, né? Mas, Thalita, e ainda a gente tem que conviver com as tentativas, né, de retirada de dinheiro público, né? A gente, talvez nós tenhamos sido um dos canais, né, que o Farol Brasil foi um dos canais que mais bateu naquela questão dos 12 bilhões e meio, 13 bilhões que a educação iria perder, que seria destinado para o pé de meia, caso o PL lá das Big Techs tivesse passado, né, e das Big Techs, não, das Fintechs, melhor dizendo, né? E uma outra questão, Thalita, é que a deputada Tabata Amaral, o deputado Moses Rodrigues, né, que é o relator e a presidenta da Comissão Especial para o Plano Nacional de Educação, diferente do que o próprio Ministério da Educação havia colocado, diferente daquilo que havia sido, enfim, aprovado pela Conferência Nacional de Educação, que era a destinação de no mínimo 10% do PIB brasileiro para a educação, a deputada Tabata e o deputado Moses diminuíram esse valor para 7,5% e fizeram ali incluíram nesse 7,5% ainda o que seria gasto pelo setor público e pelo setor privado na educação, ou seja, diminuindo mais ainda os recursos. E assim, né, se a gente hoje já não tem recursos, os municípios, as prefeituras, os estados, por motivos diversos, já não conseguem investir o suficiente na educação, com o que a gente tem hoje, imagina diminuir esse valor. Imagina a gente ter menos recursos ainda para a educação pública brasileira, né? E quando a gente está falando de educação pública, é isso que você trouxe, Thalita. A gente tem que olhar para o que está acontecendo nas periferias, porque não adianta olhar para as escolas públicas também, porque existem escolas públicas e escolas públicas. Se a gente vai numa escola pública, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, se você vai para uma escola pública no Leblon, em Ipanema, na Gávea, é um modelo de escola pública. Vai na escola pública lá da Vila Cruzeiro, vai na escola pública do Complexo da Penha, que você vai ver uma outra escola pública funcionando ali com problemas diversos e com extrema falta de recurso, né? Exatamente. Bom, eu vou ler aqui os comentários que foram chegando. A Cecília Manso diz o seguinte: a impressão que tenho é que sempre houve crueldade e injustiça, mas ultimamente estamos perigosamente perto de romper com o pacto civilizatório, romper o pacto civilizatório. É o socialismo ou barbárie, né? A barbárie a gente já está vivendo, viu, gente? Não é uma barbárie hipotética, não. Quando a gente traz isso, né? Reproduz essa frase da Rosa Luxemburgo, socialismo barbárie, porque é isso, tá? A barbárie já está acontecendo. Então, acho que é para tentar dialogar um pouco aí com essa aflição da Cecília Manso. Também vocês perguntaram, alguém aqui queria saber a matéria, né, que eu mencionei sobre a inteligência artificial. Tá aí o link do Intercept, tá? Também aqui a Cristine comenta, isso só prova que a inteligência artificial é apenas automação de um trabalho que foi extremamente precarizado ao longo dos anos. O Yarley Oliveira, algumas escolas do Nordeste têm adotado intervalos culturais para lidar com essas questões dos celulares e melhorar a interação entre os alunos e o corpo docente institucional. O Marcos Vinícius Ivo da Silva, na verdade, comentando a notícia do começo do programa aqui, né, que a gente falou sobre a ida do Ciro Gomes, o retorno, né, na verdade, do Ciro Gomes no PSDB. Aí ele pergunta, reconstrução progressista livre do PT? No PSDB progressista, camarada? Não sei, eu devolvo a pergunta para você. Alinhado com bolsonarista, né? O PSDB nem social-democrata mais né, Thalita? Nem social-democrata o PSDB mais Exatamente. Então, não sei que tipo de progressista você está trazendo na sua pergunta, mas enfim, tem um ponto aí, até porque progressista hoje em dia pode ser tanta coisa, né? Bom, e aqui a Miriam Marques, quiser comentar, professor, pode comentar. O Ciro Nogueira é progressista.
Pois é, o PSB é o Partido Socialista Brasileiro, segundo o PSB. Quer dizer, tem dessas coisas, né? O PP é um partido progressista, aí tem dessas coisas todas, enfim. A Miriam Marques, aqui muito revoltada com o Flamengo, diz ela, a gente, enfim, comentando da notícia, né, do Ninho do Urubu. Torcedores deveriam abandonar esse time desgraçado. Miriam Marques, eu não sei se ela é vascaína ou não, mas eu entendo a sua revolta, tá? Mas venham pro Vasco. O Vasco desde sempre recebe todas as minorias muito bem. Isso aí. Não, sem clubismo, viu, gente? As críticas aqui são independente do time que fosse, né? Tanto as minhas quanto as do professor Tiago. Aqui o Krav Maga trouxe um ponto que eu acho que é importante destacar sobre a questão dos aplicativos, da plataformização, que é justificar os pagamentos dos aplicativos, que não são poucos, tá? As empresas que estão fornecendo esses aplicativos aí, essas plataformas para o Estado, né, para a educação, estão ganhando muito dinheiro, né, professor Tiago? Muito. Tem que justificar mesmo, né? Afinal de contas, a grana violenta do Estado brasileiro que vai para o bolso dessas empresas. O Pró de Luz Vermelha falando, Saeb não mede a criticidade do aluno, um erro grave. E aqui eu não entendi a pergunta do Eduardo Dantas, mas talvez o professor Tiago aí, eu não sei em que contexto, na verdade, né? Ele está fazendo essa pergunta, ele diz, o professor Tiago, na experiência dele, já viu esse nível de desmantelamento? Eu não entendi. Se o Eduardo puder dizer, né, qual esse desmantelamento, né? Também não entendi, não. O que é exatamente isso? O Eduardo está sempre conosco. E é isso, professor. Olha só, se o Eduardo não responder aqui a tempo, eu já vou me despedindo de você, dizendo que... desmantelamento da educação, acho que como um todo, né? Como um todo, assim, a gente vem observando isso há muito tempo, né? Ou seja, como eu disse, né, esse desmantelamento não é nenhuma novidade, né? Ou seja, desde a década de 70, na verdade, a gente tem observado isso. Gente, só para as pessoas terem uma ideia, né? Ou seja, na década a Constituição de 88, a LDB, né, trazem a questão da obrigatoriedade do ensino para todas as pessoas, mas as estruturas educacionais do Brasil não se alteraram, não teve nenhuma alteração. Então, a gente, né, praticamente dobra o número de estudantes sem que tenha se ampliado o número de escolas, por exemplo. Se a gente olhar o número e aí, um exercício um convite que eu faço a vocês fazendo exercício, né? Olhem, nas cidades que vocês vivem, o número de escolas novas, ou seja, criadas da década de 90 para cá. Vocês vão perceber que o número de salas de aula, o número de escolas que foram criadas não dá conta de acolher a quantidade de estudantes que ingressaram na escola após a obrigatoriedade do ensino. Lembrando que até a década de 70, menos de 50% da população brasileira estava dentro das escolas, estava matriculada na educação. Então, assim, por aí a gente passa a ter ideia de todo esse desmantelamento e do grande desafio, né, que o setor educacional tem pela frente. Bom, professor Tiago, muito obrigada mais uma vez por vir aqui iluminar a gente aí um pouco sobre as questões que tratam da educação, né, da educação brasileira como um todo. E fica aí para uma próxima. Logo mais a gente retoma aqui. Acho que sempre tem assunto para a gente falar, para a gente tratar. Eu acho que a gente podia, de repente, aprofundar, Thalita, acho que 2 temas que apareceram hoje, e, enfim, por conta do tempo, né, a gente não conseguiu aprofundar, acho que a própria questão das avaliações, né, do Saeb, acho que é um, e a questão da escola em tempo integral é outro. Acho que a gente podia fazer um especial sobre trazendo. Ótimo. E aí é bom que daria para fazer, inclusive, um contraponto, né, do que é a escola em tempo integral e do projeto socialista, do projeto comunista, lá com Gramsci, né, da escola integral ou da escola omnilateral, né? O que é? Até porque eu já vi gente dizendo que o projeto dos institutos federais seria o projeto do Gramsci, de escola integral ou escola omnilateral, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito, ótimo. Tá vendo? Convidado bom é isso, viu, gente? Ele mesmo já apresentou
pauta do próximo encontro, uma baita pauta, inclusive, um assunto importantíssimo. E é isso, já está combinado. Então, a gente só ajusta a data aí, a sua disponibilidade, e aí a gente te aguarda. Professor Tiago, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até Boa mais. noite. Tchau, Boa tchau. noite.